Beleza, gente? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo onde eu vou estar falando sobre o rumo que se tomou os animes nos últimos tempos. Eu vou estar falando para vocês de alguns animes. Quando eu digo rumos, eu vou estar falando o rumo da qualidade mesmo dos animes, né? Principalmente a história. Vou estar falando para vocês sobre o Pokémon, Dragon Ball, Digimon. Esses vão ser os principais animes, né? Que são os animes mais fortes, os animes que até hoje, de certa forma, estão aí na mídia, né? Não como antes, mas ainda tem lançamento de novas temporadas, né? Recentemente a gente viu aí o lançamento do Dragon Ball Super, né? Que é a última série aí do Dragon Ball, a última temporada que eles lançaram. Lembrando que eu não assisti ainda essa temporada, na verdade eu não tive nem ânimo para assistir mesmo. Eu creio que a história tá meio ruim, eu já assisti a análise dessa nova temporada, eu tô assistindo a análise e realmente a história me desagradou bastante mesmo. Inclusive foi por causa dessa temporada do Dragon Ball que eu resolvi estar trazendo para vocês esse vídeo, onde vou estar falando sobre a qualidade da história dos animes que eu mencionei, né? Do Pokémon, do Digimon, do Dragon Ball. Eu vou estar trazendo para vocês, vou estar falando um pouco sobre esses animes, como eu conheci esses animes, quando eles fizeram mais sucesso aí, principalmente na televisão aberta. Eu vou me focar mais na televisão aberta, porque aqui em casa a gente nunca teve TV a cabo. Esses animes fizeram bastante sucesso aí na TV a cabo, no Fox Kids, no Cartoon Network. Eu lembro bastante mesmo, inclusive passava na TV a cabo para um tempo depois estar passando na televisão. Eu lembro bem dessa época aí, na época do Beyblade, na época do Dragon Ball mesmo, do Pokémon, principalmente na época do Dragon Ball, que passava primeiro lá na TV a cabo, depois na TV aberta. Então eu lembro muito dessa época. Eu vou estar me focando, eu vou estar falando sobre isso para vocês, sobre como esses animes que eram tão bons no começo, viraram animes que não são tão interessantes hoje, com uma história fraca, uma história que não tem nem condição de assistir, que é o caso do Digimon. Atualmente é impossível assistir Digimon, a gente nada contra quem curte Digimon, eu também curtia pra caramba. Eu acompanhei a estreia do Digimon na Globo em 2000, então foi realmente um estrondo, foi um anime que marcou a minha vida. Confesso pra vocês que quando começou o Digimon, eu não gostava de Digimon porque eu era fã do Dragon Ball, então tinha aquela rixa, né? A galera que assistia televisão na época, assistia o Bambu Luar, Angel Mix, esses programas. Esse programa passava o Digimon, depois tinha na Record lá que o programa dele ano passava o Pokémon, então tinha a rixa entre Pokémon e Digimon, gerando uma rixa entre os fãs de Pokémon e de Digimon. Então foi realmente um estrondo desses animes na televisão. O Dragon Ball realmente foi um anime que marcou a época também na TV aberta. Eu vou estar falando para vocês o que aconteceu, assim, na minha opinião. É muita minha opinião esse vídeo. Eu vou estar falando para vocês o que aconteceu, na minha opinião, com esses animes com o tempo, que eles foram ficando mais ruins, né? Eu vou estar me focando mais em Pokémon, Digimon e Dragon Ball. Então vamos lá, gente. Todo mundo lembra lá da estreia do Pokémon na Record, né? A galera diz que foi em 99, mas eu vim conhecer o Digimon, não, melhor, vim conhecer o Pokémon em 2000 mesmo, lá em janeiro de 2001. Acho que foi o quinto episódio que eu assisti, aquele episódio que o Ash tem que recarregar o Pikachu, ele vai lá naquela roda d'água lá. Na edição do vídeo eu vou pegar uma imagem para mostrar esse episódio para vocês, só uma imagem estática e tal, para mim não levar um strike aí do YouTube. Aí eu vou estar colocando para vocês aí no vídeo direitinho na edição. E então desde aquele episódio lá, tava assistindo o Will Smith, né, o maluco um pedaço no SBT, do nada deu vontade de mudar de canal e cair na Record, tava passando Pokémon. Então dali em diante eu passei a virar fã mesmo de anime, sobretudo fã do Pokémon. Aí eu acompanhei o Digimon logo em seguida, um pouco tempo depois, uns 6 meses. Depois a galera lembra, já falei isso aqui de certa forma no vídeo do Band Kids, ou naqueles vídeos que eu trazia falando sobre animes. Acho que eu já contei isso pra vocês, mas era uma época muito boa mesmo, de muitos animes bons, e são esses mesmos animes que até hoje tem aí não na televisão aberta, mas a gente vê aí recebendo novas temporadas, jogos, né? Então são animes que até hoje de certa forma estão aí na mídia.
mas na época eram animes ótimos, animes excelentes, animes que estavam ali arrebentando na audiência. Tinha uma rixa muito grande, né? Falei pra vocês, entre os fãs de Pokémon e Digimon, mas o Dragon Ball também era muito forte, então os canais de televisão meio que brigavam entre si ali para trazer o melhor anime, então era fantástico essa época, era muito bom mesmo. E infelizmente com o tempo esses animes, o Pokémon, o Digimon e o Dragon Ball, claro que tinha outros animes também, mas esses são os principais que estão na mídia até hoje, e eu vou estar me focando neles. O Pokémon foi muito interessante, porque o Pokémon ele estourou de audiência na primeira temporada. Eu lembro até o episódio até onde que a Record comprou o Pokémon, né? Até o episódio tal, foi aquele episódio que o do Charizard obedecia o Ash, então aquele episódio era muito massa mesmo. O Charizard acabava com o Ash, colocava o Ash no chinelo assim, colocava o Ash no chão e pisava em cima praticamente, humilhava, não obedecia. Aí naquele episódio ele passou a obedecer o Ash, então foi muito bonito esse episódio, essa mudança de comportamento de Charizard. Realmente isso aí marcou o Pokémon pra mim. Eu era muito fã de Pokémon nesse ano, principalmente esse ano. Aí um tempo depois, devido ao sucesso, a Record resolveu trazer a próxima temporada, né, que seria o Pokémon Johto. E aí, só que aí já começou a ir dando errado. Eu não sei o que foi que a Record arrumou, foi falta de marketing ou se os episódios eram ruins mesmo, mas eles compraram só 26 episódios, me parece. Então exibiram um mês inédito e outro mês exibiram a reprise e sumiu. Eu parei de acompanhar também, achei os episódios bem chato e parei de acompanhar e passei mesmo a acompanhar a Globo, né? Passava na época era o Bambu Luar, então tinha muito desenho bom, e tinha um Digimon também, que eu confesso pra vocês, quando estreou não gostava, porque era fã de Pokémon. Ainda eu resisti no Pokémon ali um ano, parece. Era um ano mesmo que eu resisti ali no Pokémon, que eu realmente briguei pelo Pokémon. Sabe como é que é fã, né? Fã defende o que gosta, defende o ponto de vista dele, mas eu era meio que fã, meio como a galera chama hoje de hater. Acho que não é hater não, eu era fanático, né? Vou lembrar o nome direitinho, coloquei na edição pra vocês. Realmente fugiu o termo técnico, mas eu era fanático pelo Pokémon e por isso eu acabei não aproveitando aquela magia da estreia do Digimon na Globo. Até acompanhei, assisti os episódios, gostava pra caramba, até tinha um Digimon preferido, que era o Angemon. O episódio que eu mais gostava do Digimon era o dia que quando o Patamon desenvolvia para Angemon, achava muito bonito aquele negócio dele, todo o grupo ali ferrado, todo mundo lascado ali, os Digimon tudo caído, o TK pra morrer, e aí do nada o Patamon pegava, desenvolvia, salvava todo mundo. Aquele episódio era o episódio que eu mais gostava, que eu curtia pra caramba, eu curtia mesmo. E aí todo episódio, toda vez que ia passar aquele episódio, eu fazia questão de ver, acompanhar, então era muito legal. O Dragon Ball também foi um anime que marcou minha vida, marcou a vida de todo mundo. E o Dragon Ball tinha uma vantagem muito boa na época, que o Dragon Ball passava de tarde, né? Como a gente estudava de manhã, aí tinha aquele negócio que sempre nunca dava pra chegar em casa a tempo pra assistir os desenhos, né? O Digimon e o Pokémon, então era aquele negócio, a gente conseguia, tentava assistir o máximo possível, chegava correndo para tentar pegar pelo menos 5 minutos ali do episódio. Ou era legal sexta-feira, que tinha só 3 aulas na escola, acho que era português, matemática e mais uma aula lá, que eu não lembro qual que era, e depois tinha educação física da turma da roça, né? E aí quem era da cidade pegava e ia embora mais cedo, né? Porque era a aula da galera que morava na zona rural, né? E aí a gente aproveitava para assistir os desenhos mesmo, isso aqui era toda a sexta, só a sexta que a gente conseguia pegar os episódios inteiros. Então a gente aproveitava muito os feriados, a gente aproveitava muito as férias, né? As férias escolares, principalmente no meio de ano, de final de ano, para assistir aí esses animes maravilhosos que marcou nessa época. E o Dragon Ball tinha a vantagem de passar de tarde, então a gente meio que achava muito legal isso, a gente realmente curtia pra caramba. Eu curtia muito porque esperava o dia inteiro para assistir o Dragon Ball. Claro que com o tempo eu era fã de Pokémon, acabei abandonando, fui pro Dragon Ball, né? O Dragon Ball era mais legal, tinha mais episódio, era novidade na época. E na época que eles iam ainda estrear o Dragon Ball de Cell lá na Band, então tava arrebentando de audiência, mas a Band tava tendo uma época bem legal do Band Kids, que eles reprisaram a série do
Dragon Ball. Não, na verdade eram os melhores episódios do Dragon Ball do Freeza. E aí era só episódio bom todo dia, não era seguido, né? Como eram os melhores episódios, então não era seguido os episódios. Mas era só os melhores, então era foda pra caramba. Então o Dragon Ball foi um anime que me marcou muito mesmo. Eu acompanhei, fui muito fã do Dragon Ball até a época do Majin Buu. Depois que veio o GT, que realmente eu... Ai, aí depois que veio o GT que eu brochei bonito, meu, que trem muito ruim que Dragon Ball GT. Nossa, mãe, não acreditei, eu esperei 3 anos pra assistir aquela porcaria. Mas aí a gente assistiu de todo jeito, a gente acompanhou até o final, pelo menos até zerar e tal, a gente acompanhou. Mas era ruim demais. Então o Dragon Ball daí começou a... Agora falando sobre o Dragon Ball em si, o Dragon Ball como Pokémon já ferrou no Pokémon. O Pokémon ferrou em 2001, quando trouxeram aquele Pokémon Jotô lá, que era bem sem graça. Agora o Pokémon, não, Dragon Ball, na verdade, ele começou a ferrar no Dragon Ball GT ali, eu abandonei, eu larguei mão mesmo. Até porque não tinha notícia de nem mais nenhuma temporada. E aí o anime ficou meio sem novidade. Então o Dragon Ball realmente pra mim começou a ficar chato aí. No Dragon Ball GT realmente eles produziram uma temporada ali que não me agradou nem um pouco, né? Não agradou ninguém, né? Eu acredito que não agradou ninguém. Tem a galera que até curte, até aceita o Dragon Ball GT como Dragon Ball, mas eu sinceramente não aceito o Dragon Ball GT como Dragon Ball. O Dragon Ball GT foi uma obra que realmente não deu certo, foi uma coisa que poderia ser repensada e repensada, retrabalhada, poderia ser às vezes foi uma ideia boa que não foi lapidada, né, na minha opinião. Agora eu falar sobre o Digimon, que foi um anime, como eu falei pra vocês, que também marcou minha época. Marcou a época da minha vida. No começo não gostava muito, mas depois acabei caindo no gosto mesmo. Acompanhava todo dia, tinha aquela mesma luta para assistir todo dia, principalmente porque a gente estudava de manhã. Aí a gente não conseguia acompanhar direito, mas a gente lutava para assistir, então era massa pra caramba. O Digimon começou a ferrar, na minha opinião, ele começou a ferrar quando saiu o Digimon 4. Porque o Digimon 4 já... Se a gente for comparar com o Digimon Tamers, que foi bem legal, foi bem bacana mesmo, né? A galera reclamava muito do Digimon 2, que era muito infantil, mas o Digimon 2, mesmo sendo um pouco mais ruim que o primeiro Digimon, né, o Digimon Adventure, ele tinha uma história interessante. O 2 tinha uma história interessante, os personagens bacanas. Eu gostava muito daquele negócio do Kenichi George lá, eu achava ele um personagem bem montado, bem interessante, um personagem que realmente foi bem explorado na série, então ficou legal por causa disso. E ficava com o maior dó dos Digimon, porque ele fazia as maldades lá, ele realmente era um ditador, né? Acho que eles chamavam ele ditador Digimon, alguma coisa assim, eu não lembro direito, faz muito tempo que eu não vejo Digimon, mas então foi um personagem que eles conseguiram explorar bem mesmo, apesar da história ser um pouco pior do que o Digimon Adventure, mas ficou bem bacana mesmo essa pegada aí do Digimon Adventure 2, né? Digimon 2. O Digimon Tamers foi legal pra caramba, isso eu gostei, uma história mais adulta, envolvia os seres humanos, os adultos, né? Que no primeiro Digimon e no 2 era mais as crianças só que participavam, mas no Tamers apareceu os adultos, realmente já sabia da existência dos Digimons, então teve bem legal mesmo, ter que eles foram pro Digimundo, o grupo de criança foi pro Digimundo, e aí eles tinham que sair de lá, então foi bem legal esse Digimon, mas o 4 realmente foi a queda da série, na minha opinião. O 4 realmente matou a série. O Digimon 4 realmente ele derrubou a série, na minha opinião, uma história fraca, personagem fraco, personagem que não tinha carisma nenhum. O Digimon 4 até que ele passou bastante, passou um pouco na Globo, muitos anos depois passou na Rede TV, acho que em 2007, né? 2008 ou talvez 2009, lá no TV Kids, a Rede TV resolveu comprar a série, comprar a temporada. Eu achei que eles iam comprar todos, então eu fiquei na expectativa de conseguir assistir a primeira série, né? Digimon Adventure e o 2, mas infelizmente eles só compraram o Digimon 4 mesmo, infelizmente. Mas na minha opinião eles deveriam ter comprado o primeiro e o 2 e o 3 e deixado pra lá o 4, que era mais ruim. No caso do Digimon, depois veio o Server, veio outros Digimon Data Squad lá, que realmente o Squad aí, esse foi pior, meu. Esse, te falar, foi aí que nossa, não dá pra acompanhar não. Assisti um pouco lá acho que foi no Animax, no último ano do Animax lá. Eu tava acompanhando muitos animes nele.
acompanhei o Planet Survival, um anime muito bom. O Fullmetal Alchemist Brotherhood, acompanhei no Animax, dublado. Depois de assistir legendado, a primeira temporada do Fullmetal Alchemist. Eu fui muito fã do Fullmetal Alchemist, pra vocês terem uma ideia, antes de ser Kurama Yoko na internet, eu era o Edward Elric, né? Do Fullmetal Alchemist, lá na época do Orkut, depois que eu virei Kurama Yoko, depois de ter assistido Yu Yu Hakusho e me apaixonado pelo anime. Aí então, Digimon, eu assisti esse Digimon Squad aí, mas não deu não, assisti 4, 5 episódios e larguei também. E aí eu abandonei de vez, porque ficou inassistível, né? Inassistível, podemos dizer. Tava impossível de assistir, porque a história tava muito ruim, os personagens muito fracos, não tinha carisma nos personagens. Realmente eles estragaram, mataram o Digimon, que é um anime forte. Tinham condições de estar concorrendo fortemente com Pokémon, com Digimon, com Dragon Ball também. Mas foi um anime que eles mataram rápido, porque o Pokémon, apesar de ter piorado muito a história nos últimos anos aí, nas últimas temporadas, né? Principalmente depois lá do Johto pra frente, a história do Pokémon ficou ruim, ficou sem graça, ficou clichê, porque o Pokémon basicamente ele pode ser, como posso dizer, ele pode ser analisado da seguinte forma: floresta, e torneio, basicamente. Os personagens atravessam uma floresta, tem um torneio, atravessa uma floresta, tem um torneio, basicamente é isso o clichêzinho do Pokémon. Então o Pokémon teve uma queda grande na qualidade da história, no carisma dos personagens. A animação não vou avaliar, porque a animação do Pokémon não muda muito de um para outro. Eles não conseguiram nem melhorar nem piorar. A equipe Rocket ficou a mesma coisa também. Eles também não conseguiram mexer em nada na equipe Rocket. Não ficou mais legal, não ficou pior. Então, realmente Pokémon, eles também destruíram o Pokémon, mas Pokémon como marca para vender produto, ainda tá forte no mercado. Vocês têm uma ideia, tem uma empresa com o nome de Pokémon, acho que lá no Japão, Pokémon alguma coisa assim. Na edição vou tá deixando uma imagem para vocês, para explicar para mostrar para vocês essa empresa aí, o nome de Pokémon. Tem as lojinhas que vendem só artigo de Pokémon lá no Japão, pelo que eu fiquei sabendo. Então Pokémon ainda é bem forte no mercado. E lembrando que o Pokémon se iniciou, na verdade, como um jogo lá feito pela Game Freaks, e depois foi licenciado pela Nintendo, que depois incluiu o Pokémon no Game Boy Advance, que estava com as vendas abaladas na época, né, com a chegada de outros portáteis no mercado. A Nintendo estava precisando de alguma coisa para alavancar o Game Boy, né, alavancar as vendas do Game Boy Advance. E aí apareceu o Pokémon, que salvou inclusive o Game Boy na época. Então foi muito massa isso. Pokémon anime que veio forte desde o início, mas que ultimamente também tá na mesma condição do Pokémon, do Digimon e do Dragon Ball, que a perca da qualidade da história, realmente, na minha opinião, que causou isso, que acabou chegando nessa situação, foi a questão que eles fazem animes hoje, jogos, qualquer gênero de entretenimento eles fazem a nível industrial. Então não tem jeito de se trabalhar muito cada etapa, né? Então eles fazem muito rápido para vender logo, e aí a qualidade é prejudicada. E tem também uma já falada crise da criatividade, que eu não creio que seja isso o problema, mas eu acho que a questão é fazer as coisas a nível industrial e também fazer as coisas meio sem amor, né? Hoje não se faz muitas coisas por amor, mas se faz mais pelo dinheiro, para vender, para cumprir contrato. Então, na minha opinião, foi isso que fez realmente o mercado tá desse jeito. Realmente hoje não se trabalha mais muito por amor, se trabalha por dinheiro, para cumprir contrato. Realmente não se trabalha mais com amor, que nem a galera que fazia jogo no começo, que realmente trabalhava por amor, fazer as coisas, não questão de escolher fazer as coisas por amor e por dinheiro. Acho que o dinheiro tem que estar também presente, mas tem que ser meio a meio, né? Você trabalha por dinheiro, mas faz com amor. Então, gente, esse foi um vídeo onde eu decidi estar trazendo para vocês, que na minha opinião, o que realmente prejudicou os animes em termos de qualidade da história, né? Os animes perderam muita qualidade. Eu foquei nesses animes aí, que são os animes mais fortes aí no mercado, e que são os que tá no mercado há mais de 10 anos aí. Eu tava até pensando em fazer uma análise só do Dragon Ball, né, Dragon Ball Super e tal, ou uma análise da série inteira, mas eu decidi fazer levando em consideração todos os animes que eu conheço, assim, os melhores animes que fizeram mais sucesso, e tá trazendo para vocês. Então, gente, valeu pela força, pelo apoio, e até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou e tchau!